Bem-vindos a todos ao Congresso Internacional de Iridologia Oftalmotrópica e Biologia Integrativa de 2021. Trouxe para vocês uma charla que é a Iridologia Biomolecular, Nutrição e Longevidade. Nós falamos de iridologia, nutrição, alimentação e longevidade. Na iridologia, eu gostaria de mostrar para vocês algo básico da iridologia jensiana, a que tanto eu gosto. A iridologia jensiana é a iridologia clássica americana, né? Nós sabemos quantos anos o Dr. Bernard Jensen estudou iridologia. Nós sabemos que ele atingiu aí pelo menos 75 anos de iridologia, né? E descobriu no mapa de iridologia as comprovações de casos que ele tem na sua localização de áreas da íris de forma específica. Nós temos a iridologia alemã, nós temos a iridologia europeia, italiana, francesa. Hoje nós vamos falar muito da iridologia jensiana, do Dr. Bernard Jensen, né, de Escondido, Califórnia, Estados Unidos. Queria mostrar para vocês, no início da minha charla, sobre a iridologia, que seria a constituição genética, né? Vamos falar na constituição genética. Nós sabemos que essas fibras da íris são chamadas trabéculos, né? Os trabéculos da íris, quanto maior é o espaçamento, quanto maior é o afastamento dessas fibras, quanto maior a tortuosidade desses trabéculos, maior é a deficiência funcional, no sentido de que essa pessoa ela tem que se cuidar muito bem para que ela não tenha nenhuma patologia, nenhuma doença, nenhuma desordem funcional. Não quer dizer que ela nasceu programada com genes bons e genes ruins, né? Nós nascemos com 32 mil genes bons e, de acordo com a forma com que vivemos, pensamos, né, a forma com que nós fazemos as coisas, o nosso estresse, né, a nossa água que nós bebemos, né, tudo isso pode se transformar, porque essas fibras, esses trabéculos, eles estão vivos, eles se movimentam. A iridologia estuda essas fibras, né, estuda a banda do sistema nervoso autônomo, a coroa do sistema nervoso autônomo, né, na sua integridade, no seu distanciamento a 1/3 da pupila, na verificação, né, da irregularidade da coroa nervosa. Todos vocês que estudam já a iridologia sabem bem do que eu estou falando. A iridologia, então, ela vai ter a sua constituição, que nós vamos observar. Vamos continuar com a constituição forte, né? Vocês observam que a iridologia ela é muito mais fácil de interpretar, de analisá-la, né? Sendo uma análise da saúde, né? E não um diagnóstico de doença, onde a gente vai poder verificar as desordens funcionais, né? Tudo isso daí eu sei que todos vocês que são iridólogos, iridologistas, né, já sabem dessa parte básica, mas eu quero mostrar para vocês, para mim chegar na longevidade de anos e mostrar para vocês esse correlacionamento em íris, alimentação e longevidade de anos. Quanto maior é a retilinidade e quanto mais compacto estiverem essas fibras, melhor é a função do órgão correlacionado no mapa da íris, né? Íris direita, íris esquerda, né? Nós vamos poder observar a funcionabilidade desses órgãos. Uma coisa que a gente sempre vê na íris clara e na íris também acastanhada, como essa íris número 1 que vocês estão vendo, né? Ela tem realmente a retilinidade dos trabéculos, ela tem essa compactação dessas fibras, né? Ela tem poucas áreas com uma certa tortuosidade e alguns espaçamentos que podem estar ocorrendo ali.
Lembre que nós temos que observar que a banda do sistema nervoso autônomo, a coroa do sistema nervoso, é fundamental para que a gente possa interpretar a qualidade nervosa desse sistema nervoso neurovegetativo, essa força toda em relação a controlar a função dos órgãos e todo o metabolismo. Observe que esses esbranquiçados que a gente verifica nessa íris número 1, amarronzada, a fibra esbranquiçada mostra, sim, uma desmineralização. Né? A gente sabe que quanto mais toxinas a pessoa se acumula, quanto mais velho a pessoa está, mais toxinas ela vai se acumulando. Então a gente está verificando as áreas de maior escuridão, são as áreas de maior sobrecarga de material tóxico, são os tecidos que estão mais hipoativos, né? Eu vou mostrar para vocês a sequência aqui, lembrando, né, que Bernard Jensen, na iridologia jensiana, nós temos as 7 zonas dos anéis concêntricos dentro dela, e que delimita, né, o trato gastrointestinal, que é o eixo da saúde, que é o centro, que é o número 1, né, até a área da periferia da íris, que a gente vê o sistema linfático, o sistema circulatório. Mas lembrando de uma coisa assim que eu acho fundamental, ao redor da área mesentérica, logo ali, o espaço que tem entre a coroa nervosa e esse tecido mesentérico, né, nós podemos observar que essa área da periferia, da banda do sistema nervoso externa, ela pode também agora determinar o nosso sistema imunológico. Quanto mais a coloração ou escura, ou essas manchas, né, com uma coloração mais intensa ao redor da banda do sistema nervoso autônomo, nós podemos então verificar a integridade do sistema imunológico, e hoje nós precisamos mais de qualquer coisa do que ter um sistema imunológico funcionando muito bem. Então essa é a área de observação, né, que seria a número 1, a número 2, né? No 2,5 vocês já estão vendo onde que está a área do sistema imunológico. Mostrar um caso para vocês, né, de um homem de 51 anos que tem, por hábito, seus alimentos são predominantemente, pode-se dizer rotineiramente, diariamente, né, ele come muitos embutidos. Salaminho, linguiça, mortandela, né, e a preferência dele realmente são a linguiça e a salsicha. Esse tipo de paciente, a gente verifica, né, que ele tem uma constituição boa, com fibras retilíneas, e tem outras aberturas, né, que nós chamamos até como se fosse uma constituição de uma íris fraca, onde tem umas aberturas que são chamadas lesões fechadas, lesões abertas, mas é interessante que Dr. Bernard Jensen disse que nessas lesões abertas seria justamente onde que vão se instalar mais toxina, e é aí que pode se instalar realmente uma patologia e criar uma evolução. Então, lembrando que a iridologia ela é simbiótica, ela é correlacionada à nutrição, à bioquímica. Então, vamos observar o que esses embutidos com nitratos, com nitritos, com todos os conservantes, né, e toda a química que existe nela, o que pode fazer no estômago de um homem. Dr. Bernard Jensen mostra que nós temos assim, existe na verdade uma área que ele conseguiu delimitar como que quando existe uma hipertrofia prostática benigna ou até maligna, e quando existe um mioma, né, na área uterina da mulher. Então existe uma elevação, como se fosse uma verruga se alterando, né? Nós temos uma elevação, como se fosse uma montanha sobre a área da íris, né, indicando a área da próstata ou a área do sistema reprodutivo mioma, na área do útero da mulher. O que eu queria mostrar para vocês é que ele nos deixou uma pista para nós observarmos a correlação que existe com os tumores, porque quando nós falamos em tumores na iridologia jensiana, nós lembramos que nós só vamos observar
o sinal crônico e degenerativo em áreas onde você tem uma lesão aberta e que lá dentro você começa então a observar a escuridão que existe das fibras da íris e a profundidade dessa lesão fechada ou até uma cripta. Neste correlacionamento entre áreas crônicas e degenerativas, que a gente pode observar áreas tumorais, áreas correlacionadas ao câncer, lembrando que a iridologia ela não classifica patologicamente, né, os sinais, mas nós podemos observar e correlacionar com outros exames laboratoriais quando nós observamos esta íris, né? Então nós temos a íris direita, a íris esquerda. Eu quero mostrar para vocês a íris esquerda, para vocês, aqui no mapa. Eu gosto não só da fotografia, mas eu gosto também de fazer o desenho, né? Colocar de forma colorida os sinais principais. Eu posso mostrar para vocês que a área tumoral dele está na área do esôfago, né? A nível distal do estômago 5 centímetros, e nós podemos observar de que onde está essa área, né? Na área do Bernard Jensen, do gráfico do Bernard Jensen. Aí eu fui buscar lá no mapa de Linderman, né? Gunther and Linderman, que é um alemão, e eu achei um mapa perfeito para poder colocar. Nós achamos então, nessa área do cárdias, relacionada próximo ao esôfago, ok? Essa área tumoral, ela tem verrugas, que eu coloquei o nome, olha, ela tem verrugas. Nessas setas vermelhas que vocês observam, ela praticamente, ela se eleva essas verrugas. Então nós temos aí, realmente, já foi feito já uma biópsia, né, a nível de endoscopia, e verificou que é realmente um tumor maligno que ele deve ser operado, deve ser feita uma cirurgia e reconstruir parte, né, do esôfago ligado a uma parte do estômago. E nós podemos observar que esse sinal é um sinal praticamente novo, né? Nós podemos correlacionar elevações da íris, né, como chamam verrugas, nesse correlacionamento de tumores. Então, nós temos que ter, logicamente, exames laboratoriais para acompanhar esse caso. Como eu trabalho no instituto, né, onde que eu devo fazer laudos, descrever laudos para a equipe médica, existe um instituto aqui no Brasil, que também trabalha com a iridologia. Então, observe essas setas na íris esquerda, veja, tente observar essas imagens das verrugas, essas elevações que é correlacionada ao tumor de esôfago. Tudo com exame laboratorial correlacionado. Então, observando então a área do mapa do Dr. Gunther Linderman, nós observamos o cárdia nessa área da íris esquerda, né, no mapa que não é correlacionado ao mapa do Dr. Bernard Jensen. Lembrando bem isso. Então acabamos de entender que esse sinal é um sinal tumoral. Se ele é benigno ou maligno, nós só vamos saber com exames laboratoriais correlacionados na parte histológica. Quando a gente fala de gorduras saturadas, né, e mostra, né, a parte dos embutidos, as linguiças, né, a salsicha, a mortandela, né, o salabinho, né, nós estamos pensando já na peroxidação lipídica. Né? A peroxidação lipídica, ela justamente essa gordura oxidada que vocês estão vendo na microscopia de campo claro, né, em vivo, né, essa parte avermelhada aí, né, que vocês verificam, é uma gordura de embutidos, né? Portanto, ela vai fazer a peroxidação lipídica tão difícil, né, de ser trabalhada, e lembrando que toda gordura tem uma afinidade com membrana de célula, portanto vai haver oxidação. Na microscopia de campo claro ainda, nesse correlacionamento, né, de sinais na íris, na alimentação, nós podemos observar que existe um cristal, né, uma placa preta sobre as hemácias, né, uma placa negra, né, que ela indica uma gordura saturada por ingestão de alimentos gordurosos. Né.
Quanto mais escura ela aparece, maior é a correlação da gordura suína, da gordura de porco, né? Portanto, essa placa ela vai indicar uma gordura suína, né? E ela mostra que existe um déficit assim acentuado, né, de enzimas para digerir ácidos graxos. Seria recomendado para ela a bromelina, que é da casca de abacaxi, que é isso que nós recomendamos para quem tem uma digestão ruim com relação às gorduras. Quando falamos gordura, né, nós estamos falando também, né, de gorduras saudáveis, né, que precisam ser bem digeridas, ok? Interessante, né, quando nós estamos mostrando para vocês a iridologia biomolecular, né, e verificando o que é longevidade de anos, né? Observe a esposa, um casal, né, a esposa com 76 anos, observe a periferia dessa íris, né, o início de um anel de sódio, né, o início de anel de colesterol, né, já bem acentuado, já perdendo a visão dos trabéculos, das fibras da íris, que sai dali da pupila e vai até a periferia iridal, né? E estamos observando também o marido com 78 anos, com as mesmas características, porém mais intensa um pouco, né, nesse anel de colesterol, nesse anel de sódio embaixo, na área pélvica, né, e na área encefálica, lá em cima, a gente verifica um alaranjado, um colorido maior, mais amarelado, indicando que é um anel de colesterol. Isso indica, né, uma oxidação, né, de ácidos graxos, de gorduras, correlacionamento a endurecimento de artérias e vasos nessa área, né? Isso tudo foi por causa de óleos aquecidos. Então, uma das primeiras recomendações para ter hábitos de vida saudável com relação à alimentação é não aquecer nenhum óleo, né? Não aquecer nenhum tipo de óleo, não fazer o tempero que se faz novamente, o refogo normal que se faz com a comida, né? Coloque lá seus temperos, coloque lá o sal marinho, né? Mas não acrescente óleo nenhum, mesmo que esse óleo seja de óleo de azeite de oliva, que esse óleo seja de óleo de coco, porque ao passar de 100 graus na primeira fervura, esse óleo está oxidado. Todo o óleo que você oxidou, que entrou dentro de você, não vai sair mais dentro de você. Portanto, você vai estar fazendo aí uma peroxidação lipídica, que é justamente essa do anel de sódio, do anel de colesterol deste casal. Portanto, a melhor forma de nós mantermos nossas artérias, nosso sistema circulatório e sistema linfático, né, em boa saúde, é evitando óleos aquecidos e usando azeite de oliva, pode usar o óleo de coco, o óleo de nozes, o óleo de macadâmia, o óleo de linhaça, mas nenhum devem ser aquecido porque pode provocar o início de anel de sódio. Tá? Isso pode levar também ao Alzheimer, né, e a demência senil, que é bem correlacionada. Esse casal comeu a mesma coisa juntos durante a vida, e a gente pode observar essa relação anel de sódio, né, e a própria idade devido a muito uso de óleos aquecidos. E está aí o mapa da iridologia mais atualizado do Bernard Jensen, que ele atualizou em 1981. Lembrando de que nós temos um livro que é Ciência, Arte e Prática da Iridologia, que é de 1952, que eu tenho esse livro. Eu adquiri ele em 1977 no México e não achei a área do timo. E aí fomos observar que Dr. Bernard Jensen só conseguiu localizar o sinal da área do timo após ter uma paciente de 15 anos, uma menina de 15 anos, com um tumor na área do timo. Foi aí que ele localizou na íris esquerda, essa parte mais escura, entre o coração e a área do plexo solar. Essa parte de um risco enegrecido que vocês podem observar é a área do timo. É isso que eu elogio a iridologia jensiana.
ela foi estudada e correlacionada com vários problemas de saúde, né? Observando e confirmando os achados iridológicos, assim como Bernard Jensen conseguiu achar em 1981 a localização plena, né, e certeira, né, da área do timo. Na microscopia de campo escuro, nós sempre falamos em terreno biológico normal, pH normal, né? Então as hemácias sempre estão soltas, o plasma é límpido, né? E a gente vê que existem os pHs ideais. Para termos isso, é difícil algumas gotinhas de qualquer outro remédio fazer um equilíbrio desse que nós estamos observando aqui. Lógico que nós temos que ter hábitos de vida saudáveis, né, uma alimentação saudável, né, e temos água mineral para cozinhar, para fazer o café, para fazer o suco, para fazer o chá, para fazer a comida, né, e uma água mineral de uma boa fonte. Quando nós temos a aglutinação de hemácias no efeito Rouleau, a primeira coisa que nós vamos entender é proteínas mal metabolizadas devido à baixa do ácido clorídrico, que é o HCl, onde a gente hoje fazemos essa correção, fazendo uma reposição de HCl a 3,7%, aumentando gradativamente até 10% de 1 a 3 gotas, né? E dessa forma nós vamos chegar até 20 a 30% de HCl. Portanto, essas hemácias elas vão poder se soltar com esse trabalho, né? Também não é nenhuma gotinha, nem um chazinho que pode resolver isso tem que ser corrigido a nível de hábitos de vida, né? Uma alimentação mais saudável, se aproximar ao orgânico. E lembrando que um dos alimentos mais importantes que a gente conhece e que Dr. Bernard Jensen diz de que é e que continua sendo o maior curador da natureza é o suco verde. Dentro dessa observação desse campo do microscopia de campo escuro, observe o potencial zeta. O potencial zeta é baixo devido à membrana dessas células estar com a carga elétrica negativa baixa. Portanto, ao invés de se retraírem, né, elas se atraem, elas se aglutinam. Né? Portanto, nós temos aí como finalizando uma baixa de energia mitocondrial. Seguindo a observação, inclusive diz que os naturopatas observam muito Cândidas albicans, né? Então nós podemos verificar na microscopia de campo escuro as formas que vocês estão vendo aí, hemácias vermelhas e as setas apontando para esses círculos esbranquiçados, que seria Cândidas albicans. De alguns tamanhos, a variedade que ela tem. Quanto mais cândida, maior é o sinal de desbiose a nível intestinal, e sabemos que eles infiltram sistematicamente para a corrente sanguínea, provocando justamente esse distúrbio da liberação de formaldeído. Isso vai intoxicar o fígado, isso vai desregular o pH. Quanto maior o nível de produção de cândidas, maior é o nível dessas toxinas. Portanto, para poder desinfetar a área intestinal, suco verde, e estamos utilizando um extrato cítrico chamado biocide, para que haja uma neutralização, né, desse campo de proliferação de cândidas que infiltra sistematicamente. Então, quanto menos cândidas, né, melhor é a qualidade de vida desse paciente. Portanto, isso tem a ver com fermentação, com açúcar, com farinha branca, né, com uma alimentação que pode provocar essa desbiose e algumas alergias. Portanto, nós temos alguns suplementos de produção de energia que podem ser ativadores dos genes, que é o azul de metileno, que seria o clorito de metiltionino, o NAD, o PQQ, o ácido málico, que vocês conhecem, o hexaniacinato inositol, que é a vitamina B3 fria, o acetilcarnosina, que é o que ajuda o antirradical hidroxila
a epigalocatequina 3-galato, que é extraída do ativo do chá verde, e o transresveratrol, que é extraído da casca da uva. Então, vamos falar de alguns alimentos aí de longevidade e as toxinas, né? Então, acho que nós temos que verificar, evitar o estresse. Água mineral tem que ser água de qualidade e temos que fazer a retirada de metais, porque todos têm metais pesados, né? Metais pesados está na água, no ar, nos agrotóxicos, na alimentação, nos cosméticos. Tem uma gama de áreas que tem uma concentração boa de metais pesados e tóxicos. Desde a panela de alumínio, do desodorante com hidróxido de alumínio. E nós temos que pensar no prato ideal, né? E o prato ideal seria proteína, carboidratos, fibras e ácidos graxos dentro de um equilíbrio. Estou mostrando para vocês aí a toronja, que é considerada a fruta de maior detox do mundo, né? Então, quer fazer uma dieta de limpeza profunda? Faça então 6 laranjas por dia, né, da toronja, né, com água mineral, por 3 dias seguidos. É o melhor detox. Existe spa na Europa só com detox da toronja, dessa laranja que é chamada grapefruit. Os alimentos para longevidade, né, que a gente sabe, o alimento mais importante, né, os 4 alimentos para a vida, né, seria o leite materno. O leite de cabra, Bernard Jensen fez um trabalho, um capítulo no qual estou trazendo para vocês aqui, das chaves de longevidade de anos, que uma boa parte das pessoas de longevidade de anos havia se alimentado com leite de cabra. O leite de cabra é o leite que tem a química mais próxima do leite materno, que tem mais rico em flúor natural. O fluoreto de sódio não é esse um flúor nutricional, mas o fluorapatita é o que tem mais no leite de cabra, devido que ela come os brotos tenros, né, verdes, né, das plantas do pasto. Portanto, o leite de cabra ele é um alimento assim completo. O terceiro alimento é o ovo, e foi visto que a longevidade de anos vem com pessoas que comem de 1 a 4 gemas de ovos quentes, né? Esses ovos quentes que eu quero mostrar para vocês são os ovos cozidos, né, de uma boa qualidade de ovos, onde você só come a gema mole, né, com um pouco de sal marinho, com uma pitada de pimenta, um pouco de azeite, ou somente com sal marinho. Então, gema de ovo é um alimento completo e são ativadores, né, de genes bons. Não permite que os genes silenciem e possa formar algumas desordens funcionais. Um outro alimento que eu tenho aqui embaixo, que é o nabo, né, considerado um dos alimentos mais alcalinos que existe para neutralizar toxinas. Lembrando que o arroz integral é o alimento que, principalmente o cateto, que ele entra com uma escova na área intestinal, do trato gastrointestinal. Os azeites crus, né, o azeite de oliva e óleos vegetais, né, macadâmia, de nozes, de linhaça, orgânicos crus, né? A umeboshi, que é uma ameixa azeda, né, e que é fermentada pelos japoneses, né, principalmente da alimentação macrobiótica, tem como equilíbrio entre o sódio e o potássio, né, onde tem 7 potássio para 2 sódio, que é o equilíbrio da célula. Lembrando que o suco verde é o alimento mais curador da natureza, Bernard Jensen mostra isso. E as pimentas, né, não estou falando da pimenta do reino, mas estou falando da pimenta vermelha, da malagueta, da dedo de moça e da pimenta cayenne, né, que elas contêm muito prostaciclina, né, elas ajudam a dissolver mais os tromboxano, fazendo com que não haja, nesse momento que nós estamos vivendo agora, a pimenta é fundamental, porque ela mantém o sangue mais fino, né? Não permite que haja coágulos, portanto, ela evita as tromboses.
Eu quero mostrar de forma assim objetiva para vocês o livro do Dr. Bernard Jensen, Chaves para a Longevidade de Anos, né, onde ele viajou na terra dos Unsas, né, entre Paquistão e Himalaia, já lá na fronteira com a Rússia. Entendi. Então aí, ó, a terra dos Unsa, a terra dos homens de maior longevidade de anos do mundo, né? É uma terra boa, né? De saúde, de vida longa, né? Tem um rei lá, que inclusive para mim parece até primo, irmão do Dr. Bernard Jensen, né? E nós estamos vendo aí como as crianças estudavam, né? E nós estamos observando homens, né, lá da cidade, lá do povoado de Onça, um homem de 120 anos com o filho do lado dele de 65 anos. Né? Ali tem um alimento de longevidade de anos, que nós queremos falar, que é o trigo sarraceno, que não tem glúten, hein? E algumas bagas, né, de zimbro, né, de alguns outros grãos aí. O milho lá é fundamental, é orgânico, né, não tem agrotóxico nenhum. Mas Dr. Bernard Jensen perguntou para ele qual era um dos alimentos fundamentais deles lá, e eles fazem suco com damascos secos, né, esfregando e dissolvendo na água. Portanto, nós fomos pesquisar e descobrimos que os mergulhadores, né, de muita profundidade mastigam damasco para haver maior oxigenação do sangue, né? Então, por aí a gente vê que os damascos são alimentos para a longevidade de anos, são alimentos para a vida, né? Um menino aqui embaixo, né, que mostrando os damascos que eles estão secando, os homens da montanha, e novamente aqui, né, a gente verifica um homem unça de 120 anos com seu filho de 65 anos. Observe logo em cima as mãos de 110 anos, sem sinais de artrite, né? Olha só, sem sinais de artrite, 110 anos. Estamos observando aqui alguns homens de longevidade de anos do mundo, né? Nós temos lá os Unsa, e no qual Bernard Jensen visitou. Para visitar, ele teve que pedir uma autorização para a Rússia, que seria o senhor Casanova, né? Um homem de 153 anos da Rússia, na qual ele tirou até uma foto junto. Me recordo bem que há 35 anos atrás, o senhor Casanova havia falecido e foi anunciado na televisão o homem de maior longevidade de anos que havia falecido na Rússia. O Silas Muslimov, da Rússia, ele faleceu com 168 anos, está aí a foto dele de 167 anos. O senhor Casanova, esse homem de 153 anos, lá na Rússia, Dr. Bernard Jensen conheceu sua esposa, conheceu toda a família, né, e perguntou para ele qual é o alimento que ele come, né, e ele mostrou que ele come os cereais integrais, que ele planta, as frutas, as verduras. E interessante, perguntou, você come carne, senhor Casanova? Ele falou que come sim, carne de carneiro uma vez por ano. E perguntou para o senhor Casanova qual era o segredo de longevidade de anos dele. Ele olhou ao lado e disse, olha aqui minha esposa. E ele disse, sim, ele disse, um bom casamento é isso que me dá tantos anos de vida. Então a mulher veio para dar anos de vida ao homem, né, para a gente ser feliz. Silas Muslimov novamente, né, e a gente está mostrando aqui a dona Maori, né, a senhora Maori, da Nova Zelândia, com 123 anos, né, e ainda encontrava, né, fumando esse cachimbo, né. Ela tinha hábitos de vida que realmente nós não aprovamos, mas tinha uma vida longa, aí, 123 anos. Né. Milis Muslimov, e aí está o Casanova com Bernard Jensen, o Dr. Pirt Maloff, e a esposa do Dr. Bernard Jensen, no qual eu conheci também. Guatemala, mostrando os alimentos coloridos, e novamente Guatemala, e para terminar, eu queria mostrar esse livro, que é muito importante, do Bernard Jensen, Combinação de Comida para a Vida, né? Então, uma homenagem ao nosso mestre, Dr. Bernard Jensen, né?
por essa pesquisa que eu fiz hoje, mostrando o livro dele, as pesquisas dele e uma pesquisa nossa sobre a área de elevação nas fibras da íris correlacionada a câncer, aos tumores. Lembrando que alimentação natural, nós devemos pensar de estar longe dos alimentos do supermercado e vivermos com alimentos do sol e da terra. Dr. Bernard Jensen, né, nos deixou um segredo. Né? Antes de falecer, ele disse que nós deveríamos continuar pesquisando o mapa da iridologia e tentando encontrar o mais próximo, né, possível de todos os sistemas orgânicos que ele nos mostrou e que os pesquisadores continuam procurando, que o segredo da iridologia está na embriologia, portanto, estudem. Muito grato e saúde vibrante para todos vocês. Obrigado.